E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. O Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. O Verdão que tem 2 vitórias e um empate. Palmeiras também tem o melhor ataque com 10 gols e 6 gols de saldo. E também tudo sobre a apresentação de John Arias. A ansiedade agora é só em campo, galera. Ele também já está inscrito no BID e só falta estrear com a camisa do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Estamos de volta para falar, Zé Elias, da vitória do Verdão. Conseguiu um 3-1 contra o Inter fora de casa. Venceu bem, assumiu a liderança. Zinho, vou começar com você. Bela vitória importante do time de Abel Ferreira. O Palmeiras voltando a trazer aquela confiança, né? Aquela brincadeira que a gente faz aqui, eu falo que é confiável o time do Palmeiras. Vai, se impõe, time do Abel, né? Que é sólido, que é um time... isso aí, confiável. É tão confiável que o Gustavo Gomes voltou a fazer gol de cabeça, que é a força dele, a força do time, a força ofensiva, a bola parada. O Tigrinho, né, o Vitor Roque, muita força, né, para arrancar, para puxar contra-ataque. Andrés Pereira, muito bom jogador, né, qualidade técnica dele no meio. É um Palmeiras que vai novamente se encorpando no seu estilo, na sua característica. Consegue uma vitória importantíssima, né? Fora de casa, 3-1. O Inter é que, de novo, né, Pascoal? A gente ia criar, faz um bom jogo contra o Flamengo, parece que vai engrenar, parece que a coisa vai acontecer e sérias dificuldades, ó. Bola muito longa, a zaga batendo cabeça, o Tigrinho ganhando dos dois, né? Então, assim, é um Internacional que fica aquela em ponto de interrogação. De novo, sofrimento no ano, como foi o ano passado o Campeonato Brasileiro, tem elenco para jogar melhor do que está jogando. Tem a chegada de um treinador que tem qualidade, tem capacidade. Então é decepcionante, né? Agora, 2 derrotas dentro de casa no início de competição. O que tinha de esperança por empatar contra um dos grandes favoritos, que é o Flamengo, fora de casa, cai por terra quando você perde 2 jogos dentro de casa. Aí é muito ruim. Então tudo bem, hein, Pascoal? Você está se ajeitando na cadeira por quê? Estou me ajeitando na cadeira aqui porque eu recebi uma informação aqui. Achei que era por causa da zaga do Inter. Não, a zaga do Inter. O mercado falha nos 2 gols do segundo tempo. Né? Impressionante. O mercado perde as 2 bolas. Né? Uma na bola dividida com o Vitor Roque. O Vitor Roque é um trator, né, gente, de forte. Todo mundo sabe que essa é a bola da característica dele. E ele vai dominando, vai saindo dentro da área e chega para fazer o gol. A bola meio que... o futebol é meio que ingrato. O Internacional também chutou uma bola muito parecida, pegou no travessão. O Palmeiras chutou uma bola carambolada, foi parar dentro do gol. Né? Então é mérito de quem chutou, né? É mérito de quem construiu a jogada. E depois, o Luigi rouba uma bola do mercado como se fosse assim, ele entrou e passeando. Ele entrou, roubou a bola e deu passe. O Evangelista entrou na área, deu passe para trás para sair o gol. É um negócio assim, meio que... O Internacional também precisa contratar a zagueira, né? Do lateral... Zagueiros, no plural. Né? Concordo. Zagueiros, no plural. E, para mim, o Gomes foi o personagem do jogo. Fez o gol de cabeça e deu passe, aquela bola esticada longa, para o Vitor Roque fazer o segundo gol do Palmeiras. Agora, esse gol do Ronaldo é um baita gol, hein, gente? Esse gol aí. Esse gol é espetacular, ó só. Ó, a bola bate no Murilo e volta para ele. Ó o Ronaldo, ó. Pimba, lá no ferro. Como é que vai pegar? Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Aí, o que eu te falei do Tigrinho, ó. Lá, ganhou dos 2, vai sapatear na área, vai jogar um puxão, vai bater, vem pra salvar. O goleiro vai, Então, mas aí, eu não vou colocar nenhuma culpa no goleiro do Internacional nesse lance, não. Ele só fica esteticamente feio pra ele, mas ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. A bola pegou efeito, né? A impressão que dá é que ele dava pra chegar. Só que a bola, quando ela quica, ela corre. Olha lá, ela acelera, ó. Tá vendo? Não dava pra fazer. Agora não, Zé. Não, mas Ei, ele... Zé,
Mas o mercado, dá para entender, o mercado estava com a coluna ruim depois do corte que ele tomou do Vitor Roque. Do Vitor Roque ali, por isso que ele não tinha força ali para perder essa bola. Você sabe bem que esse negócio de coluna... coluna eu sei bem, mas assim, de novo, né, o que nós estávamos falando sobre o Inter, não dá para... Eu sei que é começo de campeonato, tudo, mas assim, o Inter vai ter essas alternâncias, de novo, de irregularidades para jogar. Conseguiu, de certa forma, em alguns momentos, conseguiu ter um controle mais de jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas é muito instável, né? O que nós falamos, que eu falei do Santos em relação à zaga, eu falo a mesma coisa para o Inter. Você não tem segurança nenhuma. Sim. E aí, como um volante, quando eu jogava e minha zaga era ruim, o que acontecia? Eu não saía de perto, eu ficava ali na frente e tal, porque eu falei assim, não, se eu sair, vai ter problema. Garantir, né? Não, mas é uma coisa, eu tô passando para você, percepção. tô passando para você o que nós jogadores, né, na época, que eu jogava, você percebia. Não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, o centroavante pega na bola e vai para cima. Aí já era. Né? É natural isso. Isso daí você cria na defesa, né? Você fica ali plantado e depois tem o meio-campo que vai lá para frente. Você tem que chamar o meio-campo para não ficar esse espaço e o ataque. Então tem alguns problemas que precisam ser corrigidos. Assim, dá um tempo. Primeiro, vamos ver se o Inter vai contratar jogadores para essa zaga ou não. Mas o Pesolano, ele é um time, ele gosta de um time bem objetivo, é um time de muita intensidade. Durante o ano, com essa quantidade de jogos. Mas E eu falei ontem com o Vini Colorado, falei para ele do zagueiro. Falei, zagueiro, garoto novo. Ele tá confiante. E ele... A única coisa que ele não... Ele tá confiante, mas ele discorda do Pesolano, que falou que o Inter, apesar dessa derrota... Bom desempenho. E da primeira, que foi contra o Atlético Paranaense em casa, depois empatou com o Flamengo jogando bem, mas tem 1 ponto em 3 jogos. Caminho bom, a palavra. Por lado, o Abel Ferreira falou do desempenho do Palmeiras e disse que foi uma vitória justa. A gente apresenta o que disse o técnico do Verdão. Acho que fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. E aí, turma? Foi merecido mesmo? O Palmeiras mereceu. Como é que tá a bola desse Palmeiras? O Palmeiras Palmeiras é muito bom time. Quando joga com essa intensidade, quando joga com essa capacidade, essa concentração, é um time muito difícil de ser batido. Nós estamos falando de um Inter que eu acho que tem alguns pontos ruins, que para mim a defesa é um ponto vulnerável do Inter, mas o time do Inter do meio para frente tentou jogar. É que assim, você joga contra um Palmeiras, você não pode errar. Se você errar, eles vão matar o jogo. O Marlon, de novo, fez uma grande partida. O Andréas fez uma grande partida. O Lucas Evangelista entra bem. Ou seja, o Palmeiras começa a ter peças ali para fazer as trocas ao longo do campeonato. O ano passado, quando o Lucas Evangelista se machucou, ele estava jogando muito bem e o Palmeiras sentiu isso. Então, assim, eu acho natural esse tipo de resultado se tratando de Palmeiras e pela forma como eles competiram. O Alan jogou bem. O Alan também jogou bem. Fez um ótimo primeiro tempo. Deu um corte no Bernardet na área. Mas eu acho que o Palmeiras tem um padrão de jogo, né? Esse é o padrão de jogo do Palmeiras, principalmente quando joga fora de casa. A gente vê numericamente a superioridade da posse de bola do Internacional. O número de finalizações do Internacional é até maior que o número de finalizações do Palmeiras, mas o Palmeiras acerta 7 no gol para fazer 3. E o Internacional só chutou 3 que foram defendidas pelo goleiro do Palmeiras. Então, de 20 finalizações, 3 entraram. A média está muito baixa, né? Precisa melhorar esse índice, o Internacional. E o time do Palmeiras é esse padrão aí. Uma bola que tiver mano a mano do Tigrinho com o zagueiro, uma bola que espirrar na área e uma bola disputada por cima também do Flaco Lopes, ele vai resolver a partida. Ou vai ser o Maurício num lance, ou de repente o Andréas, que vem de trás. Quem? Andréas e principalmente a chegada do novo jogador, né? Que eu acho que quando entrar no time vai criar novas possibilidades, porque o John Arias é muito bom jogador. A gente vai falar dele, mas antes vamos ouvir o Andréas Pereira, que falou sobre o episódio do pênalti contra o Corinthians, as pisadas ali na região da marca da Cal. Vamos ouvir Andréas Pereira. Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois, isso são coisas de futebol.
Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Agora não dá pra fazer de novo, né? Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar, eles também vão estar. E aí, Zé? Não, ele estava indo bem na resposta, tranquilo. Essa última frase, né? Foi querer dar uma desperta e acabou jogando tudo. Foi dissimulado, né? Foi querer jogou tudo para fora, tudo fora. Sim, ele estava indo bem. O Osmar Santos, igual o vaca holandesa, deu 10 litros de leite e enfiou o pé no balde. Foi tudo bem, tranquilo. Tava explicando, tava tranquilo, não tem problema nenhum. Até porque ele estava repetindo que os próprios jogadores do Corinthians haviam falado sobre o lance. Mas tem necessidade. Hoje em dia o mundo, essa questão de querer ser mais esperto, ser mais malandro, sabe, em determinadas situações, é um erro. Eu fiz ali mesmo, acabou, é do jogo, pronto, acabou aí. Se você multado, se eu vou ser suspenso, cabe às autoridades, mas eu fiz, faz parte do jogo. Se eu não fizesse, outras pessoas poderiam fazer, outros jogadores fariam também, que já aconteceu. Então, não tem necessidade de querer ser esperto quando você tem uma série de milhões de imagens mostrando isso. E aí, Zinho? Não, foi irônico, né? Foi irônico, desnecessário o último comentário. Claro que ele não estava limpando a chuteira, gente. Foi irônico. Poderia simplesmente falar como ele falou. Se é certo ou errado, cada um comenta e dá a sua opinião, né? Agora, que isso já aconteceu várias vezes no futebol, aconteceu. Eu, quando jogava, tinha isso, né? A pessoa ia lá, chutava ali, tentava fazer algum tipo de catimba, aquela coisa assim, né? Pressão, joga a bola para aqui, joga a bola para ali, e acontece isso dentro do campo. Ele podia falar isso, que são coisas do futebol mesmo, e aí deixa para cada um analisar se foi certo ou errado. Eu, particularmente, acho que não é certo, né? Porque, assim, se a gente reclama dos gramados, volto a dizer, o próprio jogador, né, fez com que o gramado ficasse ruim para prejudicar o outro. E o Palmeiras venceu, né, como ele falou, foi um jogo importante, muito importante para a sequência. A pressão seria muito maior se o Palmeiras perdesse o jogo. Teve pressão no Corinthians, mas não foi tão grande, tanto é que o Corinthians se recuperou e ganhou do Bragantino, que não foi uma semana pesada de cobrança porque perdeu o clássico. O Palmeiras seria diferente. E o Palmeiras começa muito bem, porque quando vence esse clássico, já tinha dado uma goleada no Vitória, empatou fora de casa com o Atlético Mineiro na estreia, que é jogo sempre difícil. Agora vence o Internacional, não está no momento bom, mas é o Internacional, fora de casa. E time que quer ser campeão tem que somar ponto também fora de casa. Essa coisa, você ganha em casa e vai buscar um pontinho fora. Isso é para você fazer uma campanha boa, mas para ganhar título, você tem que ganhar pontos assim, fora de casa, como o Palmeiras ganhou, e ganhou bem, né? E foi melhor do que o Inter. E assim, a estreia do Arias pode ser contra o Fluminense, né? Sim. Próximo jogo do Brasileirão do Palmeiras é contra o Fluminense em São Paulo. E ele foi apresentado e logo na primeira pergunta o tema Fluminense. Por que a volta para o Palmeiras, não ao tricolor carioca? Vamos ouvir John Arias. Caraca, você gosta de confusão, né? Logo é cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento na minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Vamos lá, John Arias, que num outro trecho mencionou que inclusive teve proposta do Flamengo e recusou por respeito ao Fluminense.
Pascoal, Zé Elias, Zinho, temos 4 minutos, vou jogar o tema Arias, que certamente vai impactar o Palmeiras, um excelente jogador, mas esclareceu, pelo menos através do que ele acredita, a história Palmeiras e Fluminense. O Fluminense foi consultado a respeito da possibilidade de contratação do John Arias e disse que não tinha os 25 milhões de euros para contratar o jogador. O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, estava lá o documento assinado, a proposta pronta, e essa proposta foi apresentada ao Fluminense como manda o contrato do John Arias. Em caso de negociação, o Fluminense deve ser consultado. E o Fluminense foi consultado e disse que não tinha condições de exercer a compra do jogador naquele momento. Ponto. Não fazendo isso, o Palmeiras foi e contratou o jogador e vai pagar o John Arias dentro do prazo combinado com o futebol da Inglaterra e ele se apresenta no Palmeiras. Ele é profissional, né? Como a gente sabe que o Zinho jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou fora do Brasil, o Zé Elias jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou no Santos, jogou no Corinthians e outras tantas no futebol internacional. O respeito que ele tem pelo Fluminense ele vai manter. É o mesmo respeito que o Zinho tinha pelo Flamengo quando jogava no Palmeiras, o mesmo respeito que o Zé tinha ao Corinthians quando jogou no Santos. Então eu acho que isso é profissional e ele está sendo profissional. Zinho? Não, é bem na linha do que o Pascoal falou. O torcedor é paixão e a gente entende. É claro que o torcedor do Fluminense vai reclamar, alguns vão ofender até, né? Infelizmente acontece isso ao Arias, vão esquecer um pouquinho o que ele fez. Mas ele falou, respeito total pelo Fluminense, a história dele não vai ser apagada porque ele foi brilhante no Fluminense, foi destaque no Fluminense, foi importantíssimo nas campanhas, nas conquistas. E se o Fluminense pagasse, ele voltaria com o maior prazer para o Fluminense, com certeza. Porque ele falou, quero ser campeão de novo, o Fluminense poderia propor isso para ele, dar essa oportunidade para ele. Mas não tinha financeiramente a condição de cobrir a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras, com certeza, abre todas essas possibilidades que ele falou, de ser campeão, de conquistar objetivos curtos e a médio prazo, que é também jogar a Copa do Mundo, e jogando no Palmeiras, jogando a Libertadores, com certeza ele vai estar na Copa do Mundo. Então, assim, é um baita de um reforço e é o jogador estilo Abel Ferreira. Estilo que o Abel gosta, o Arias tem todas as características para encaixar no sistema de jogo do Abel. Ele vai dar certo no Verdão, Zé? Acho que sim, tenho certeza, porque é muito bom jogador. É curioso, o Palmeiras já teve grandes jogadores nessa era Abel, mas com essa característica do Arias, talvez seja, não dá para dizer o único, mas muito particular, né, Zé? Não, a versatilidade que ele tem, né? Ele pode jogar por dentro, pode jogar por fora, pode fazer faz gol, prepara... Faz gol, chega. Ele é muito bom jogador. Vamos nessa? Vambora. Que a turma, o pessoal do Switcher quer ir pra Gandaia. Sexta-feira. O Fabrício está desde as 7h57, pode encerrar. Já veio fantasiar. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!